A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. E abra o seu evangelho hoje em João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você crê nessa palavra? Você toma posse dela para a sua vida? É uma garantia dada pelo Senhor Jesus. Ele diz, na parte B do versículo, acompanhe: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esta e em inúmeras outras passagens do Novo Testamento, fica claro que quando pedimos algo a Deus em nome de Jesus, e fazemos isso com muita fé, temos a garantia do próprio Cristo, da própria palavra que nós iremos receber. Sem dúvidas, um texto muito conhecido acerca disso é quando Jesus diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Ele está nos garantindo: o que você pedir ao Pai em meu nome, você irá tomar posse, você irá receber. Sendo assim, nós oramos, e oramos com muita fé, e pedimos. A grande maioria das orações que fazemos são orações direcionadas a fazer pedidos a Deus. Porém, às vezes, nós nos questionamos: por que as orações não são respondidas em sua totalidade, já que eu peço a Deus em nome de Jesus e com fé? E Ele garantiu que tudo que eu pedir a Deus no nome dEle, crendo, eu iria receber. Por que eu estou crendo? Por que eu estou pedindo? Mas por que eu não estou recebendo? Existem fatores importantes, além de pedir com fé, para que a oração seja respondida. Não é só pedir com fé, não é só crer, não é só acreditar. Há fatores importantes que nós temos que observar e praticar, para que aí sim, pedindo com fé, a resposta venha da parte de Deus em nossas vidas. Você crê nessa palavra? Eu vou ler a parte B desse versículo 16 e você, com muita fé e com muita autoridade, lê após mim, bom tom em alta voz. Vamos lá, digam todos: a fim que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e vamos dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas nesta manhã. Vamos aplaudir, igreja, com muita alegria, com muita autoridade, com muita fé, para que o nosso louvor alcance o trono da glória, para que este louvor melhore. Abra a sua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que nos ouve pela rádio, nos assiste pela internet, junte-se a nós aqui, na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e glorifique a Deus conosco. Exalte, glorifique, engrandeça. Vai aplaudindo, igreja, vai exaltando, vai por tua conta agora. Senhor nosso Deus e Pai, recebe os aplausos do teu povo, derrama graça, virtude e poder.
A tua palavra vai ser pregada agora. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que possa atrapalhar. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E nos ensine agora. Nos revele agora. Nos mostre agora o porquê que muitas orações não são respondidas. E que esta palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. Quem tiver caneta e papel e interesse, se quiser anotar, fique à vontade. Primeiro motivo: pecados não confessados. Por que as orações não são respondidas? Primeiro motivo: pecados não confessados. Vamos estudar a palavra e passear pelos textos bíblicos. Salmo de número 66. Entenda, o versículo da base para a explicação, para o argumento. O pregador não fala de si próprio. O pregador fala daquilo que está escrito. Por isso, abra no Salmo de número 66 e leia comigo o versículo de número 18. Por que as orações não são atendidas, respondidas? Primeiro, pecados não confessados. Está escrito assim, Salmo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amém, igreja? Se eu atender, olha como o salmista coloca, a iniquidade. E o que é iniquidade? Veja bem, pecado, infelizmente, todos nós cometemos. A própria Escritura diz que aquele que diz não cometer pecados, já está em pecado. Então, o pecado, todos nós cometemos. O problema é a iniquidade. E qual a diferença? A diferença é que a iniquidade é quando eu vivo no pecado conscientemente. Se você comete um pecado em específico, e você tem consciência que aquilo é pecado, mas você faz repetidas vezes aquela atitude, aquele delito contra Deus, aquela transgressão contra o Senhor, porque pecar é transgredir contra Deus. E eu faço isso conscientemente, repetidas vezes, eu não apenas estou pecando, eu estou vivendo na iniquidade. Quem entendeu a diferença? Então, quando eu vivo na iniquidade, eu não confesso o meu pecado e eu não procuro me libertar desta prisão que é o pecado, ainda que eu tenha muita fé para pedir, ainda que eu creia no poder da oração, no poder que há no nome do Senhor Jesus, não há como Deus me abençoar, porque eu estou na iniquidade, eu estou no pecado. Amém? Às vezes, a pessoa, ela está vindo na igreja, ela está fazendo as correntes, as campanhas de orações, os propósitos, e quando ela vai falar com Deus, ela fala com muita fé, ela pede com muita fé. Ela pede na certeza que aquilo que ela está pedindo vai ser feito, porque ela crê. E ela usa os textos bíblicos como base para a sua oração. E ela faz Deus lembrar do que o próprio Deus fala na palavra. Tem gente que diz assim, Senhor, está escrito. Foi o Senhor quem disse. Então ela usa isso para argumentar com Deus aquele pedido que ela faz. Eu já ouvi até pregador falar, olha, você pode até estar no pecado, mas se você determinar com fé, se você disser, assim será feito, disse Jesus, dirás à amoreira,
saia daí e vá para acolá. Dirás para a montanha, saia daí e te precipita no mar. Senhor, está escrito, então que assim seja feito. Mas vivendo na iniquidade, vivendo no pecado, e pior, sem confessar o pecado, ou seja, sem reconhecer esse pecado, não há como Deus abençoar. Então veja bem, pastor, cheguei aqui hoje e eu tenho um pecado, não confesso. Eu estou preso nesse pecado, é uma prisão, os anos já passaram, eu não consigo me libertar. O tempo está passando e por períodos curtos de tempo eu até deixo de fazer. Eu até penso que já me livrei, que já me libertei, que me converti, mas de vez em quando eu caio no laço desse pecado e eu volto a cometê-lo. Isso pode ser uma das principais razões que está impedindo da tua fé produzir resultado, porque nem sempre é falta de fé, porque acreditar, acreditamos. Quando abrimos a boca para orar, a grande maioria realmente acredita que aquilo que está falando vai acontecer. Mas nem sempre o problema é a falta de fé. O problema, muitas vezes, é um pecado não confesso. É uma prisão que a pessoa está. E esse primeiro motivo está ligeiramente associado ao segundo. Segundo motivo de por que as orações não são respondidas: a desobediência. Se você ler aqui comigo Miqueias, no capítulo de número 3, abra por favor a sua Bíblia, no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 3. Assim que você encontrar, exalte e glorifique o nome do Senhor. Amém, gente? Miqueias, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no versículo de número 4. Às vezes Miqueias some da Bíblia, eu sei. É porque a gente não tem tanto hábito de ler este livro. Mas é um livro que fala muito a respeito da exortação. Miqueias foi um profeta que exortou muito o povo de Israel. E Miqueias ele deixa bem claro o quanto é prejudicial a desobediência no tocante às orações. Miqueias 3, versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Amém, minha gente? Desobediência. Tenho fé para pedir, tenho fé para clamar, mas vivo na desobediência. Sou um filho desobediente. Você que é pai, você que é mãe, você que procurou ou procura dar uma boa educação ao seu filho. Eu particularmente creio que se o teu filho é um filho desobediente, você não vai ter prazer algum, ou não teve prazer algum quando ele te desobedeceu, em atender o pedido dele, em dar a ele aquilo que ele pediu a você. Porque quando um pai ou uma mãe quer o bem do seu filho, e ele está passando por um período de rebeldia, de desobediência, e você não quer estragar a educação do seu filho, você não vai dar tudo aquilo que ele está pedindo, mesmo estando em um período de rebeldia e desobediência. Porque você, de certo modo, vai estar falhando na tua educação. Quem concorda comigo? Pai nenhum em sã consciência
e que quer o melhor para o seu filho, dá tudo que o filho quer, mesmo ele sendo um bom filho. Imagina sendo um filho desobediente. Ainda que o filho seja um bom filho, um pai em sã consciência não dá tudo aquilo que o filho quer. Agora veja só se o filho é um filho desobediente. Quem crê que Deus é pai? Todos nós chamamos Deus de pai, sim ou não? Então veja Deus da mesma forma. Se você é um filho desobediente, se você é um filho que não está obedecendo a Deus, da mesma maneira que você não gostaria ou não faz o querer e a vontade do seu filho ou do seu neto, por conta do mau comportamento, Deus faz da mesma forma. A desobediência impede da sua oração ser ouvida. Se você prestar atenção no texto, a maneira que Miqueias apresenta fica muito claro, porque ele diz, então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. No sentido de que não responderá, porque Deus ouve tudo. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Amém? Confesse os seus pecados, livre-se desses pecados e volte, passe, ou seja um filho obediente. Porque quando nós não temos nada que impeça de nossas orações serem ouvidas, Deus vai ouvir as nossas orações de uma maneira bem diferente. Porque se Deus abençoar aquele que vive na iniquidade e aquele que vive na desobediência, Deus estará indo contra os seus próprios princípios. Deus estará agindo contra Ele próprio. E uma coisa está escrito, Deus é imutável, Ele não muda. Deus era, é e sempre será. Amém, minha gente? Quem está compreendendo, diga amém. Pastor, tem algo que eu tenho que confessar, tem algo que eu tenho que me libertar, e eu preciso ser um filho obediente, eu preciso ser um filho que agrada a Deus. Faça isso a partir de hoje. E se você já vem orando, orando, continue clamando, continue buscando, continue pedindo com fé, mas saiba que a obediência e uma vida de santidade move as mãos de Deus muito mais do que uma oração feita com fé. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém, gente. Terceiro motivo, ansiedade. Vá comigo à carta aos Filipenses no capítulo 4 agora. Eu vou explicar para você por que a ansiedade bloqueia as orações. Filipenses capítulo 4. Vamos agora para o Novo Testamento, tá? Filipenses 4, versículo de número 6. Olha o que está escrito aqui, Veja. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Respondam, por favor. Quem está aguardando algo da parte de Deus, diga amém. Pediu com fé? Agora descansa e confia. Amém, gente? Porque nós temos que ter esse entendimento de que o pedido é feito com fé,
E a partir do momento que eu peço, eu descanso, eu confio. Eu não mais fico ansioso, inquieto. Eu faço a minha oração, eu faço o meu pedido, eu busco ao meu Deus e agora eu faço o quê? Eu demonstro a Ele fé, confiança, ao estar em paz após ter feito aquela oração, aquele pedido. Amém? Só que às vezes, a ansiedade de ter, a ansiedade de ver Deus fazer, faz com que a gente demonstre tudo ao contrário. Se eu pedi com fé e eu confiei, eu descansei, então eu estou falando para Deus que eu confio nele, que eu acredito nele. Senhor, o Senhor vai fazer. E aí Deus vai olhar para dentro do meu coração e Deus vai ver que eu sou uma pessoa que confio. Não há mais desespero dentro de mim, não há mais inquietação. Eu não fico ansioso, eu não fico naquela expectativa. Entenda, eu mantenho a esperança viva e acesa dentro de mim. Mas eu não me desespero mais, porque agora eu tenho certeza que já pedi com fé e que Deus vai fazer. Independente do tempo que passar para nós. Entenda, Deus é atemporal. Deus não tem relógio. Deus não conta o tempo. Se já passou anos para você, para Deus pode não ter passado absolutamente tempo nenhum. Quem está entendendo? Mas pastor, às vezes é um pouco angustiante ouvir isso, porque eu já orei com tanta fé, eu já pedi com tanta fé. Sabe esse pedido de oração que o senhor está orando na sua casa? Não foi a primeira vez que eu escrevi isso num pedido de oração. E ouvir isso, que mesmo depois de anos, pode não ter passado tempo algum para Deus, isso faz com que a gente fique ansioso mesmo, e a gente fica naquela expectativa. Quando é que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Como vai ser? Deus vai fazer do jeito que eu estou pedindo? Vai acontecer da forma que eu creio? Vai ser do jeito que eu quero? Aí tudo isso faz com que você venha demonstrar falta de fé e de confiança em Deus. Quem está compreendendo? Por isso, presta bastante atenção no texto. Versículo 6, vou ler de novo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Diga comigo, nada pode roubar a minha paz. E depois ele fala, vai acompanhando a leitura. As vossas petições, ou seja, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ação de quê? Tudo o que você necessita, as tuas petições, você faz Deus conhecer por meio da oração, por meio da súplica. Qual é o teu papel? É orar. O que é que você tem que fazer? Você tem que suplicar, você tem que pedir. E veja bem, Paulo está dizendo que já tem que dar graças a Deus. Com ação de graças. Você já tem que agradecer. Amém? E aí na sequência ele fala da paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil, mas é isso que nós temos que buscar. Demonstrar fé, confiança e manter a esperança viva. Orou, clamou, suplicou, agora confia, descansa no Senhor. Creia que Ele está no controle da situação. Creia que Ele está cuidando de você. Ele sabe aquilo que tem que fazer na sua vida e que chegará um momento que Ele fará, porque Ele é poderoso para fazer além daquilo que você pediu e daquilo que você tem pensado, segundo o poder
poder em que nós opera a nossa fé em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Descansa, confia, exalta o nome do Senhor. Fique em paz, que Deus vai te ouvir. Amém? Quarto motivo: dúvidas. Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1, versículo de número 6. Tiago está falando de inúmeros assuntos, só que ele deixa claro aqui que tudo que você pedir a Deus, você tem que pedir com fé e sem duvidar. Olha o que ele fala: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém, igreja? Peça com fé, sem duvidar. Então veja bem: pedi, mas ainda há um pouco de dúvida acerca daquilo que eu pedi. Ainda há uma interrogação. Você orou, pediu, mas a tua oração ela não tem força. Essa oração ela jamais será respondida porque você pediu com dúvidas. Quando você for pedir algo, peça com toda a certeza no seu coração de que aquilo que você pediu vai acontecer. Que a oração que você fez, ela vai acontecer, ou que o próprio Deus fará ainda maior do que aquilo que você pediu. Porque às vezes a gente pede e pensa assim, mas poxa, será que Deus vai fazer? Às vezes a gente ora e na sequência pensa, será que isso é para mim? Às vezes a gente pede uma coisa grande para Deus e depois diz, será que eu tenho capacidade de administrar isso? Às vezes a gente quer ser grande e tem muitas vezes dúvidas se a gente tem a capacidade de ser quem a gente quer ser. E aí você pede e duvida, pede e questiona, você pede e você ainda duvida daquilo que você pediu. Então não tem como Deus fazer, porque nem você acredita. Se você duvida, se nem você acredita, então Deus não pode fazer. Quem está compreendendo? Eu sempre entendo que quando nós queremos algo, nós alcançamos aquilo que queremos. Só não iremos alcançar se Deus não quiser. Amém? Por isso que a palavra diz que não adianta você falar que amanhã fará isso ou fará aquilo. Deveríamos dizer, se Deus quiser. Eu sei que tem pastor que não gosta desse versículo, tá? Tem pastor que não gosta desse versículo porque ele diz, não fala isso não porque Deus quer. Quem disse que Deus quer tudo que a gente quer? Como é que tu pode falar com certeza que o que tu quer, Deus quer? Alguns até esquecem esse versículo. Então, se Deus quiser, e se você tem fé, assim será feito. Mas você não pode duvidar do que você está pedindo. Quem está compreendendo? Pode ser uma coisa muito grande. Pode ser uma coisa que ninguém da tua família possui, fez ou alcançou.
Pode ser algo que aos olhos de todos parece algo impossível de acontecer, de você possuir, de você chegar, enfim. Mas se você pedir sem duvidar e se Deus quiser, assim será feito. Quem está compreendendo? Continue orando, continue pedindo. Se Deus não disse não, então continua orando, continua pedindo, continua clamando. Não duvida, pegue sem duvidar. Mas pastor, parece uma coisa até absurda. Se eu contar para alguém, esse alguém vai dizer que eu estou sonhando. Esse alguém vai dizer que eu sou louco. Mas a fé é isso mesmo. A fé requer sonho. A fé, ela é inteligente e racional, mas a fé também é louca. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Continua pedindo, sem duvidar, com fé. Deus não disse não, então continua orando, continua crendo, continua clamando. Ainda que pareça uma coisa absurda, mais absurdo será quando todos verem aquilo que Deus fez na sua vida. Diga glória a Deus. Quem crê que Ele vai fazer? Amém, gente? Continua pedindo, continua orando, continua clamando. Se a pessoa se espantar com aquilo que você está pedindo, mais assustada ela ficará quando você estiver contando o seu testemunho no altar daquilo que Deus fez na tua vida. Oh glória! Diga glória a Deus. Peça sem duvidar. Amém? Aqui mesmo em Tiago, no capítulo 4, temos a quinta motivação ou quinto motivo de o porquê que as orações não são respondidas. Tiago 4, versículo 3. Quem achou, diga amém. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém, igreja? Anote. Quinto motivo. Motivações erradas impedem das orações serem atendidas por Deus. Vamos lá, vamos refletir. Você me entregou um pedido de oração. Eu estou orando por você toda noite. O que você escreveu lá? É um motivo nobre? É um motivo justo? Beneficiará a outros? Por que eu estou falando isso? Porque veja bem, ele diz assim, em outras palavras: vocês pedem e não recebem. E olha que interessante, Jesus falou: pedi e dá-se-vos-á. E ele está dizendo: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem errado. E ele diz o motivo de o porquê que é errado. Porque vocês pedem para gastar nos seus vossos deleites, nos seus vossos prazeres. Então ele está falando de egocentrismo. Ele está falando de egoísmo. Ele está falando de pedidos mesquinhos, avarentos. Está dando para entender? É quando muitas vezes a oração que fazemos é uma coisa que o motivo pelo qual nós estamos pedindo não é bem visto por Deus. É isso que ele está querendo dizer. É isso que ele está falando. Vocês até pedem, mas o pedido que vocês fazem é um pedido errado. Porque é um pedido egocêntrico, é um pedido egoísta. É um pedido mesquinho, é um pedido que não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, Deus não vai fazer. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente está falando para Deus. Porque todo pedido que a gente faz para Deus irá gerar um resultado, irá gerar uma consequência quando aquilo será feito. Se for feito, beneficiará a quem? A você próprio?
É para você mostrar que é? É para você mostrar que tem? É para você mostrar que conseguiu? É para a glória de homens ou é para a glória de Deus? Deus me dá isso para te glorificar ou para glorificar o nome do Senhor? Deus faz assim para a glória de Deus ou para a glória do homem? A gente tem que pensar nisso. Porque o materialismo, ele toma conta da vida das pessoas, e as pessoas com o desejo de possuir, e detalhe, não é só o desejo de possuir, é o desejo de mostrar. É o desejo de dizer, tá vendo? Eu consegui. Tá vendo? Eu tenho. Tá vendo? Eu posso. Tá vendo de onde eu saí? Tá vendo onde eu estou hoje? Tá vendo o que eu vestia antes, o que eu visto agora? Onde eu morava antes, onde eu moro agora? O carro que eu dirigia antes, o carro que eu dirijo agora? A vida que eu levava no passado e a vida que eu tenho agora? Será que é tudo para a glória de Deus? Ou é para a glória do homem? Ou é para que todos possam ver? Porque é quase que uma necessidade do homem. E a gente, na medida que vai conhecendo a palavra, a gente vai perdendo isso. Para a glória de Deus. Amém, pessoal? A gente vai perdendo isso. Mas antes de conhecer a palavra, nós temos essa necessidade de mostrar. Nós temos essa necessidade de fazer com que as pessoas vejam. Eu quero porque as pessoas têm que ver. Eu quero porque as pessoas têm que olhar para aquilo que eu conquistei, para aquilo que eu fiz, para onde eu cheguei. E às vezes, isso ainda está entranhado na vida de muita gente. A pessoa está ali pedindo, está orando, está fazendo a campanha, está buscando. E como eu já disse aqui em outras oportunidades, Deus não está se importando com o som que sai da boca. Deus está olhando para o coração da pessoa, sondando, esquadrinhando o coração da pessoa, e Deus está olhando a intenção do coração da pessoa, a maldade do coração da pessoa. Se aquele pedido que ela faz é para a glória dele, ou é para a glória do homem. Então vejam os motivos. Uma das coisas que eu creio que agrada a Deus é que quando o pedido que eu faço não beneficia só a mim, beneficia ao próximo. Uma coisa que agrada a Deus é quando a oração que eu faço, ela não muda só a minha vida, mas ela muda a história de muitas pessoas que estão à minha volta. Um pedido que agrada a Deus é quando eu peço algo a Ele, que vai trazer sim muitos benefícios para mim, mas vai beneficiar muitos também que estão à minha volta. Veja o que você está pedindo a Deus. Veja se aquilo que Deus vai te dar vai também trazer benefícios para aqueles que estão ao teu redor. Quem está compreendendo? Qual é a motivação? Qual é a motivação do teu pedido? Talvez você está pedindo com muita fé, mas ainda não está recebendo, porque o motivo não é bem visto aos olhos de Deus. Quem compreende isso? Amém? Vamos avançando. Sexto motivo. Vá a Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11, versículo de número 25. E 26. Eu vou recapitular rapidinho. Primeiro, pecados não confessados. Segundo, desobediência. Terceiro, ansiedade. Quarto, dúvidas. Quinto, motivações erradas. E agora o sexto motivo é a falta de perdão. Falta de perdão, tá? Marcos 11, 25 e 26 está escrito: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas.
Ódio, mágoa, rancor, ressentimento, a falta do perdão também é um bloqueio para que Deus ouça as nossas orações. Entende, pessoal? Esse assunto perdão, ele sempre vai ser um assunto muito difícil para algumas pessoas, porque as pessoas, elas são bem diferentes uma das outras e tem coisas que, por mais que a pessoa esteja na igreja, ela demora muito a mudar. E tem pessoas muito orgulhosas, e tem pessoas que guardam mesmo ressentimento. Tem pessoas que, se você fizer algo contra ela hoje, ela vai guardar isso para o resto da vida. E talvez ela mude com você para sempre. Tem pessoas que não conseguem se libertar desse sentimento do ódio, da mágoa, essa sensação que a falta de perdão produz no coração da pessoa. Eu conheci uma senhora que sofreu muito porque o filho dela estava nas drogas. Só que na mente dela, pelo menos, ela dizia que o filho entrou nesse mundo por conta de um amigo. Um amigo. Esse amigo apresentou a droga para o filho dela. E ambos usando drogas e etc, e etc. O que você sabe muito bem o que a droga causa. Aquilo que você sabe que a droga produz na vida de uma pessoa. E ela passou a odiar esse rapaz, mas com um ódio tão maligno, que quando ela o via na rua, ela tinha uma reação que era perceptível, porque o corpo dela reagia, ela ficava trêmula. A intenção dela era partir para cima desse rapaz. Ela odiava tanto esse rapaz, porque na visão dela, foi ele que levou o filho para o mundo das drogas. O rapaz se converteu, o filho dela também. Amém? Em igrejas diferentes, mas se converteram. Mas ainda assim, ela não conseguia perdoá-lo. Porque ela dizia que os anos de sofrimento que ela passou, a causa era daquele rapaz. E não era porque agora ele está na igreja que iria apagar tudo ou todo o mal que ele tinha feito. Quem está entendendo? Aí eu disse isso para ela: senhora, com todo respeito, se Deus o perdoou, quem é a senhora para não perdoá-lo? Se Deus o recebeu e fez dele um novo homem, já que agora ele é um homem, e fez dele uma nova pessoa, uma nova criatura, se Deus o perdoou, quem é a senhora para não perdoá-lo? A única prejudicada nessa história é a senhora, porque seu filho está na presença de Deus, foi liberto, e o rapaz também. E Deus tem se alegrado dos dois agora, mas não tem se alegrado da senhora. Porque todos os dias Deus te perdoa e a senhora não quer perdoar o rapaz. Mas isso é tão maligno, é tão demoníaco, que numa sexta-feira de libertação, no momento da oração, com poucas palavras, ela manifestou um demônio. E ali eu entendi que aquilo não era unicamente algo dela, mas era um mal semeado e presente na vida dela por conta daquele espírito maligno que dominava as suas ações. E eu entendi que quando ela viu o rapaz na rua, que ela ficava com os olhos avermelhados, com a mão trêmula,
se segurando para não agredi-lo, era o próprio demônio querendo manifestar e já manifestando para que ela fizesse qualquer mal físico contra aquele rapaz. Porque o diabo é assim. Ele escraviza a pessoa como escravizava o rapaz e ainda usa outros para destruir a vida daquele que ele já escravizou, quem entendeu. Até um dia que ela entendeu que tinha que perdoar, conseguiu perdoar, conseguiu liberar perdão, foi batizada nas águas, e pouco tempo depois, essa mulher que estava manifestando o demônio, estava sendo batizada com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Se você tem algo para perdoar alguém, perdoe logo, para que as suas orações não sejam impedidas. Diga graças a Deus. Amém, minha gente? E o sétimo e último motivo, né? Primeira carta de João, capítulo 5. Olha o que diz aqui a palavra, lá no finalzinho da Bíblia, pessoal. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículo de número 14 em diante. 1 de João 5, versículo 14. Diz assim, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? O que é que impede a oração de ser ouvida? Sétimo motivo, anote. Orar contrário à vontade de Deus. Por isso que eu falei anteriormente. Se Deus quiser, se Deus permitir, farei isto ou farei aquilo. Eu sei que às vezes a gente abre a boca e diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esse é o meu plano, mês que vem farei tal coisa, ano que vem tenho tais projetos. E a palavra diz, no lugar de você falar, farei isso, farei aquilo, diga, se Deus quiser, se Deus permitir. Amém? Por um tempo eu até me incomodava. Quando eu falava uma coisa, a pessoa dizia, pastor, se Deus quiser, né? Eu estava doutrinado de uma outra forma. Eu estava doutrinado de uma maneira que, se eu falar, vai acontecer do jeito que eu estou falando. Amém? Só que eu comecei a me frustrar em determinadas coisas, porque quando a gente fala que vai ser assim e não acontece, a gente se decepciona. A gente se frustra. É ou não é? E na medida que a gente vai conhecendo a palavra e aprendendo a Escritura, a gente vai crescendo na fé, a gente vai entendendo que nem tudo é do jeito que a gente quer ou como a gente fala. E aí eu comecei a entender a questão do se Deus permitir, do se Deus quiser. Por isso que é importante no momento da oração nós lembrarmos do que disse Jesus no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E quando a gente estiver orando, já que nós falamos no domingo, não no domingo passado, mas no outro domingo, que a oração é feita a Deus em nome de Jesus, e que eu posso passar 1 hora orando, mas quando eu terminar de orar eu tenho que dizer em nome de Jesus, seria bom falarmos também, segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém, gente? Porque se for da vontade de Deus, assim será feito. Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.